Bom dia, bom dia, mulher como Isabel, muito bem-vinda ao nosso devocional do Levantando Coroas, bem-vinda ao canal. Estou muito feliz de ter você aqui, estou muito feliz com cada mulher que tem participado dos devocionais, com as mensagens que eu recebo lá no WhatsApp. Estou muito feliz com o fortalecimento de cada mulher que entra aqui, que está curtindo, que está compartilhando, com as mulheres que estão entrando no grupo, que estão se inscrevendo no canal. Gente, estou muito feliz, isso vem do Senhor, só Ele pode fazer essas coisas, e eu estou muito, muito grata por todas vocês aqui. Nós estamos numa série devocional Mulheres como Isabel, mulheres que geram no secreto a vontade de Deus, mulheres que são mães, que são esposas, mulheres que muitas vezes cuidam da sua casa, que às vezes abriram mão de uma profissão para estar em casa, gerando a vontade de Deus, cuidando dos seus lares, suas famílias, mulheres como eu, que um tempo da minha vida, abri mão de trabalho, porque por uma direção de Deus para estar em casa, cuidando da minha casa, minha família. Deus fez uma transição de carreira, né? Hoje eu estou trabalhando novamente, mas com uma visão totalmente diferente, alinhada com a vontade de Deus. Eu estou muito feliz por isso, e eu estou feliz de ter você aqui. Então, vamos lá para a nossa mensagem de hoje, querida. Hoje eu quero trazer uma mensagem importante para você. Você que é uma mulher que decidiu gerar a vontade de Deus, você que está gerando no secreto a vontade de Deus, eu quero falar para você a respeito da porta estreita hoje e o caminho da vida. E o nosso texto base está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Que a palavra diz assim, ó: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta, que a vida é estreita, o caminho é difícil e são poucos os que encontram. Queridas, olha só o que a palavra do Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está nos ensinando através da sua palavra. Nós somos mulheres como Isabel, nós somos mulheres que geram no secreto. E por falar como mulher como Isabel, hoje, glória a Deus, nós temos uma reunião de mulheres aqui na minha casa. Eu estou muito feliz com as mulheres que Deus está trazendo para a mesa, para esse tempo. Estou muito feliz, muito, muito feliz. Mulheres que estão no grupo Levantando Coroas, tem algumas que não estão no grupo, mas acompanham, e o Senhor trouxe para a mesa, e eu estou bem feliz com aquilo que Deus vai fazer hoje. Mas você é uma mulher como Isabel, você é uma mulher que decidiu gerar a vontade de Deus. Você é uma mulher que gera no secreto a vontade de Deus. Então, queridas, eu quero dizer para você que talvez você seja uma mulher que não está em altar, que você não está num púlpito, você não está sob holofotes ou um reconhecimento de pessoas, vamos dizer assim, mas você dentro do seu lar, você gera a vontade do Senhor. E nós somos mulheres escolhidas para esse tempo. Sim, nós somos mulheres escolhidas para esse tempo. Somos chamadas para gerar dentro dos nossos lares a vontade de Deus, com força, com coragem, com ousadia, com graça, com temor, com disciplina espiritual. E dentro dessa série, nós precisamos ser verdadeiras e nós precisamos examinar a vida que nós estamos seguindo. O caminho que nós estamos escolhendo diariamente, muitas vezes que nós estamos conduzindo pessoas, os nossos filhos, a nossa casa, a tomar um caminho. Porque nós somos a edificadora do nosso lar, conforme a palavra. Então, mulher, você está escolhendo o caminho que conduz à vida eterna? Amém? Eu oro que sim, em nome de Jesus. Querida, veja só, o caminho estreito, entrar pela porta estreita, caminhar num caminho estreito, ela é uma escolha consciente. É um caminho árduo? Sim, é viver com Deus, debaixo da autoridade de Cristo Jesus, sendo guiada por Ele, tendo Ele como Senhor da sua vida, da minha vida, vai exigir muitas vezes esforço. E por que eu falo isso? Porque Jesus nunca prometeu que seria simples. Ao contrário, Ele disse para nós lá em João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A porta pelo qual o Senhor ele nos convida a entrar, ela é estreita. Não pode ser visível, mas talvez, querida, eu quero te dizer que essa porta é uma porta que não é atraente aos olhos naturais. A nossa alma, aquilo que as ideologias hoje nos apresentam, ela pode parecer uma porta bem desconfortável, mas, ei, é a porta que te conduz para a vida eterna, aleluia, é a porta que vai te levar para a vida eterna, para a eternidade.
Nós ainda não temos, muitas vezes, uma plena noção dessa vida, porque os nossos olhos, a nossa mente são limitados, o nosso espírito está preso nesse corpo corruptível. Amém? Então, nós somos limitados em muitas coisas. Porém, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, nós podemos ter a convicção que o Pai, que do Pai nós viemos e para o Pai nós voltaremos. Aleluia! Eu vim do Pai e eu vou voltar para Ele em nome de Jesus. Glória a Deus, o meu espírito vai voltar a ficar à disposição do Senhor na eternidade. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso, minha irmã? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos continuar, amadas, em nome de Jesus, com essa convicção, com essa firme convicção de fé para a glória do Senhor, em nome de Jesus, minha amada. Muitas vezes, entrar por essa porta vai exigir de você renúncia, um processo de transformação, porque a renúncia ela é um processo de transformação. Entrar por essa porta vai exigir de você renúncia. Renunciar implica decisão, escolhas que muitas vezes são difíceis, escolhas que nos levam à rendição, a zelo, à consagração, a uma vida rendida ao Senhor. E muitas vezes o Espírito Santo, ele pode nos pedir que venhamos abrir mão de coisas para construir um caminho agradável ao Senhor. E às vezes o Senhor, querida, pode pedir para que você abra mão da sua carreira, dos seus negócios, para cuidar da sua casa, da sua família. E Deus vai ensinar para você, o Espírito Santo vai te ensinar que não é um fardo você cuidar da sua casa, que não é um erro, que você não é inferior, que você não é menos por você cuidar da sua casa e da sua família. Isso é uma graça de Deus. Isso é um favor de Deus. Amém? Então, assim, ó, isso aconteceu comigo, isso faz parte do meu testemunho. Eu passei por este lugar, porque eu já tive salão de beleza, já tive loja de produtos naturais, mas um dia o Senhor me parou para que eu ficasse em casa e aprendesse a cuidar da minha casa e da minha família, para que eu aprendesse a adorar, a servir primeiro dentro do meu lar. Foi fácil? Foi um desafio. Glória a Deus por isso. Foi um grande aprendizado, um período de muitas dificuldades, um período onde eu fui profundamente trabalhada no meu orgulho, na autossuficiência, na independência, porque eu era uma mulher muito independente e muitas coisas, minhas amadas, tinham muitas crenças, fortalezas na minha mente. Havia em mim uma autossuficiência, uma independência, o orgulho, a insubmissão. E isso são características que não agradam ao Senhor, que não fazem parte da mulher que Deus me chamou para si. Amém? Mas valeu a pena todo o processo. Eu aprendi muito, fui muito ministrada, quebrantada, doeu sim, mas eu aprendi. E eu louvo a Deus por isso, por ter aprendido a ser essa mulher hoje que ama estar em casa, que cuida da família, que aprendeu a se submeter ao marido, que aprendeu a se submeter ao Senhor, porque uma coisa é falar nós amamos a Deus, outra coisa é nós nos submetermos à palavra e viver a palavra. É diferente. Tem muitas pessoas que não conseguem ainda compreender isso. Uma coisa é eu falar da palavra de Deus, uma coisa é eu pegar a Bíblia e ler ela, outra coisa é eu meditar e começar a viver a palavra. É diferente. E o Senhor me fez passar por esse processo. E hoje eu só estou aqui ajudando muitas mulheres por causa daquilo que Jesus fez na minha vida. A obra foi dele, não foi minha. Eu quis sim, eu desejei, muitas vezes eu orei para que Deus fizesse uma boa obra na minha vida. E não foi como eu imaginava, foi de uma forma totalmente diferente. Mas ele fez na minha vida. E se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. E se Deus está fazendo na sua vida, você pode se tornar uma referência na vida de outras mulheres. Eu profetizo isso. Eu profetizo que você vai levar mulheres para sua casa para cuidar, para amar dessas mulheres, mas que você vai ser trabalhada no Senhor, que Deus vai começar uma boa obra na sua vida, que Deus está fazendo uma boa obra na tua vida e que Ele é fiel e justo para concluir essa obra e que você vai ser uma Isabel aí na sua cidade, no seu bairro, na sua família, em nome de Jesus, e você vai ensinar as mais novas, você vai ajudar outras mulheres que carregam grandes propósitos da parte de Deus a também a se desenvolverem, amém? Glória a Deus. Querida, assim, ó, nem sempre Deus vai pedir para você abrir mão. Às vezes, Deus vai dizer para você assumir alguns lugares também.
Deus, ele pediu para mim renunciar a algumas coisas e pede até hoje, mas o Senhor também pediu para mim, em muitos momentos, para mim assumir algumas posições. Talvez você possa estar orando por uma porta de emprego e o Senhor vai abrir a porta. Ele vai te conceder um trabalho, mas ele também vai te dar estratégia para você conciliar a sua vida profissional ao seu papel de mãe, de esposa, ao cuidado da sua casa, do seu lar, do seu tempo de adoração com ele. Deus vai te ensinar na sua rotina diária, na sua rotina ordinária, a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Então, assim, ó, Deus, ele pode te chamar também para você se dedicar integralmente ao ministério. Pode acontecer, sim, pode acontecer. E talvez você vai precisar desistir de projetos pessoais para cumprir algo maior da parte de Deus. Então, veja, às vezes a minha experiência não vai ser a sua experiência, mas andar nesse caminho estreito com o Senhor é entender que muitas vezes Ele vai nos posicionar em lugares, vai nos pedir para renunciar, vai nos entregar algo, e que às vezes nós achamos que não estamos preparadas, e nós vamos ter que refazer algumas renúncias ao longo da nossa caminhada. Vamos precisar decidir algumas coisas, né, tomar alguns posicionamentos para viver a vontade de Deus, que revelem que nós verdadeiramente entramos pela porta estreita. Então, o Senhor, ele pode falar com você sobre também as suas roupas, a sua forma de falar, o que você escuta, como você está alimentando a tua alma, o que você está vendo, ouvindo, tocando, comendo, ingerindo, os lugares que você frequenta, as pessoas que já não pertencem mais para esse tempo da tua vida, e às vezes tem pessoas que Deus ele vai remover por um tempo, talvez tem pessoas que, né, glória a Deus pela vida dessas pessoas, que você vai continuar amando, mas Deus vai te transicionar para outros lugares, outras cidades, outro ministério. Mas o Senhor ele vai te pedir algo, ele vai te dar direções claras, porque o Espírito Santo ele está te ensinando a viver em movimento no reino de Deus. O Senhor vai estar te ensinando a viver a cultura do reino, vai te trazer sabedoria do alto, ele vai te ensinar a cultura que vem do reino de Deus como uma embaixadora de Cristo. Você vai ter que trazer a cultura do reino. Amém? Do qual você representa. Então, ele vai te pedir algumas coisas. E tudo isso faz parte dessa entrada de caminhar no caminho que é estreito, na porta que é estreita, mas que te conduz para mais perto de Deus, te conduz para a vida eterna. Muitas vezes, amadas, estar na nossa casa, o casamento, a maternidade são escolas de renúncia. E às vezes o Senhor ele pode te conduzir a abandonar a tua própria vontade, para você cultivar um casamento saudável, para você ter um casamento mais saudável, mais feliz. E aqui entre nós, minhas irmãs, casamento é uma escola, é ou não é? Minha irmã, casamento é uma escola, e eu bem sei disso. Amém? E eu glorifico a Deus por tudo que eu aprendi. E tenho aprendido e ainda vou aprender através do meu casamento. Porque o casamento é uma escola de renúncia, o casamento é uma escola de entrega, assim como a maternidade. A maternidade é renúncia, a maternidade é entrega, é superação, é choro, é lágrima, é alegria, é contentamento, é amor, é se doar, é bondade, é misericórdia, é compaixão, é amar sem esperar nada em troca. Tudo isso é casamento, tudo isso é maternidade. São escolas de renúncia, é entrar, decidir constituir família, entender que às vezes nós vamos passar por alguns caminhos estreitos com o Senhor, mas tudo isso é para a glória dele. O casamento, a maternidade nos ensina, nós aprendemos, amadas, que nós precisamos de um coração ensinável para viver essa cultura do reino, entrar na porta estreita, viver uma vida de entrega com o Senhor vai exigir de nós quebrantamento. Ser uma mulher como Isabel vai exigir de nós quebrantamento e um coração ensinável dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Não adianta nós queremos ministrar lá fora se dentro da nossa casa nós ainda não fizemos isso. Então, eu te convido, ei, comece a ter esse coração quebrantado, esse coração ensinável na tua casa hoje, em nome de Jesus. Então, a porta estreita, ela produz muitas coisas maravilhosas em nós. Entrar na porta estreita, andar pelo caminho estreito, produz em nós uma transformação, um caminho de transformação que nos aproxima do Senhor. Entrar nessa porta estreita é decidir por um caminho de renúncia, mas ao mesmo tempo é você decidir um caminho de transformação plena.
Esse lugar da porta estreita, essa escolha muitas vezes desafiadora, é um lugar que quebra o orgulho, que remove máscaras de comportamento que muitas vezes foram suficientes para a sobrevivência até aqui, mas que agora não te cabe mais, e Deus está dizendo assim: tira esse comportamento da tua vida, abre mão desse comportamento da tua vida, desfaz os mecanismos de proteção, abre mão da tua justiça própria. O Senhor vai trazer para esse lugar para você aprender a perdoar as injustiças, vai te trazer para esse lugar, para esse caminho, para te tirar do lugar da dona da razão, de que sabe tudo, da juíza, da julgadora, da controladora. É simples, Dani? Não, não é simples, é um desafio. Você vai se quebrantar, você vai se colocar num lugar muitas vezes de humilhação diante do Senhor. Você vai precisar dele para você passar por esse caminho, porque a sua alma vai gritar, suas emoções vão gritar. Muitas vezes a rejeição vai gritar dentro de você, o orgulho, a soberba vai gritar. Gritou dentro de mim também, eu passei por isso. Mas, querida, se eu venço, você também vence, porque não é eu, não é sobre você, é sobre o Espírito Santo em você, é sobre a boa obra do Senhor na tua vida, é sobre a vida de Cristo, sobre Cristo surgir, brotar, ser visto em você, é para que ele cresça em você e que a sua alma diminua. Amém? Em nome de Jesus. Então, não é simples, é um desafio, sim, querida, mas nós podemos, porque nessas decisões, essas escolhas que nós vamos tomar, nós vamos estar mais próximas de Jesus. Amém? Esses lugares, meu Deus, que vontade de espirrar. Esses lugares nos levam para mais perto do Senhor. Esses lugares nos levam ao caráter de Cristo, nos alinham com a vontade de Deus. É um caminho que nos purifica, é um caminho que santifica, é um caminho que alinha, é um caminho que transforma, minha irmã. Glória a Deus por isso. E você pode estar perguntando para mim, mas e a porta larga? Querida, é uma escolha. É você escolher pelo mundo. É você escolher por uma vida sem Cristo, uma vida sem Jesus, né? Essa é a outra porta. Então, assim, a porta larga é atraente, sim, é atraente. Muitas pessoas se sentem atraídas, muitas pessoas talvez nasceram já dentro dessa porta larga, muitas acabam entrando, às vezes, né, nascem num lar evangélico, cristão, e acabam saindo do caminho e entrando na porta larga. É uma decisão. Mas quando você decide entrar por essa porta, é como se você estivesse dizendo sim no mundo espiritual, que você está escolhendo andar segundo o sistema do mundo. E isso não é um caminho fácil. Amém? Exige coragem. Andar no caminho largo vai exigir de você coragem. Sabe por quê? Vou te dizer três coisas. Três coisas que vai requerer muita coragem para quem decide andar na porta larga. Você vai precisar de muita coragem para renunciar à vida eterna. Você vai precisar coragem para você renunciar ao evangelho. Vai ter muita coragem. Você vai precisar de coragem para dizer não para Jesus. Você dizer não para fechar a porta do teu coração para que Cristo Jesus entre. Você vai ter que dizer não para ele. E isso requer coragem. Porque por que eu falo que vai requerer coragem? Porque você vai estar dizendo sim para todas as consequências destrutivas, todas as filosofias, ideologias que vão te conduzir a um caminho de morte. E escolher por um caminho de morte exige coragem. Coragem. Né? Porque você vai estar dizendo não para a vida eterna e sim para aquilo que é efêmero, que é aquilo que é passageiro, aquilo que te leva para longe de Deus. Essa porta larga, ela vai exigir de você coragem para você arcar com todas as consequências das escolhas que você fez. Todas as escolhas que você fizer feitas para continuar a andar nesse caminho largo, vai ter consequência. Vai ter consequência. E você vai ter que ser mulher, corajosa, para assumir essas consequências. Amém? Então, assim, ó, andar com Cristo, amada, é segurança.
é segurança. Uma coisa é certa: quando nós andamos com Jesus Cristo, nós somos guardadas por Ele, nós somos seladas por Ele. O sangue do Cordeiro está sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Se o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, escreve aqui: o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Aleluia. É o sangue de Jesus que me liberta, que me salva, que me limpa. Em nome de Jesus, glória a Deus, é o selo da minha salvação, é o selo de que eu entreguei a minha vida a Ele, em nome de Jesus. Nós vamos ter guerras, sim, nós vamos ter guerras, mas nós vamos ter a presença dEle. Porque não existe outro nome maior que o nome de Jesus. O nome dele, Cristo Jesus, está acima de todo nome. Ele é o Rei dos Reis, o médico dos médicos. Ele é o advogado fiel, ele é o justo juiz, é ele, é ele, é ele, é ele que está sobre todas as coisas. Aleluia. Então, amadas, em nome de Jesus, nós vamos ter aflições. Nós vamos ter aflições. Mas nós podemos todas as coisas nele. É ele que nos fortalece. É ele, em Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo fala isso. Podemos todas as coisas nele. Ele nos fortalece, é ele que nos fortalece. Não é o quanto eu, Daniele, faço, eu consigo fazer. É o quanto ele me fortalece nesses desafios, nessa caminhada. Você só vai vencer com ele. É você entender que sem ele nós não vencemos nada. E que com ele nós temos a certeza de que somos guardadas. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. E nós não vivemos por algo terreno, mas nós vivemos pela vida eterna, pela vida que há de vir. Aleluia, minha amada, em nome de Jesus. Então, querida, eu quero te convidar nesse momento a orar comigo, amém? Em nome de Jesus, se você já escolheu por Jesus, se você já está nesse caminho estreito, se você está passando por uma prova, em nome de Jesus, eu quero te dizer: ei, você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Você não vai conseguir fazer nada sem Ele, então tudo você vai fazer. Você vai vencer essa prova porque é Ele que te fortalece, Ele que te guia, Ele que te guarda, Ele que te sustenta. Se você já optou por Jesus, se você já ora agora, coloca a mão no teu coração e diz: ei, em nome de Jesus, eu declaro mais uma vez que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, Ele que me guarda, Ele que me sustenta, Ele que faz todas as coisas na minha vida, a minha vida é dEle. Em nome de Jesus, declare isso, confia o teu caminho ao Senhor e no mais Ele fará. Amém? E se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda nunca orou para aceitar Jesus, se você, e eu quero te dizer, se você sente dentro do teu coração: eu quero essa vida, eu quero a vida eterna, eu quero a vida de Cristo em mim, eu quero experimentar dessa plenitude, de você poder deitar no seu travesseiro e dormir, sabe, assim, ó, e dizer assim: meu Deus, eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu descanso na sombra do Onipotente, na sombra do meu Pai, é Ele que me guarda, eu estou debaixo das asas dEle, eu sou a menina dos olhos de Deus, ei, eu sou, aleluia, xere, andaraba, xere, candaraba, surianda. Eu sou a menina dos olhos de Deus, aleluia. De Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Se você, minha amada, ainda não orou, vou te convidar a orar agora, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e diz para Ele, e fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Diz para Ele: Jesus, pode entrar, pode vir. Eu abro a porta. Talvez Jesus assim, ó. Você está escutando aí, ó. Aleluia. Talvez você está escutando aí, minha irmã, as batidas na porta do teu coração e é Jesus batendo a porta. Ei, deixa ele entrar. Aleluia, deixa ele entrar. Jesus, pode entrar. Eu abro a porta do meu coração. Pode entrar.
Pode entrar, ceia comigo, Jesus. Diz para ele, pode entrar, pode vir. Diz para ele, Jesus, te dou liberdade para que a vida eterna comece a fluir dentro de mim. Jesus, te dou liberdade para que a tua presença venha habitar em mim. Ei, dê liberdade para ele entrar, dê liberdade para o Espírito Santo, aleluia, dê liberdade. Ah, amada, tudo é perda. Tudo é perda se nós não temos Jesus na nossa vida. Tudo é perda. Tudo é perda. Não adianta você ter a melhor casa, a melhor roupa, a melhor profissão, se você não tiver Ele. Porque tudo aquilo que os nossos olhos podem ver vai passar. Vai passar para todos nós, minha amada. Vai passar para todos nós. Vai passar. Só Ele vai permanecer. Só Ele vai permanecer, só Ele vai permanecer, só Ele que tem as palavras de vida eterna, é só Ele que tem as palavras de vida eterna. Então deixa Ele entrar, deixa Ele restaurar o teu interior, escolha essa vida eterna, escolha, deixa Jesus limpar o teu interior, deixa o sangue dele te limpar, deixa ele te proteger, deixa ele te guardar, deixa ele te justificar, em nome de Jesus, deixa ele curar o teu interior, as tuas emoções, os teus traumas, deixa ele trazer os sonhos dele para a tua vida. Ei, tem uma forma mais excelente para nós. Existe uma forma para nós. Quem faz bolo aí sabe, né? Uma forma, né? Quem faz muitos bolos para vender tem uma forma, né? E os bolos vão saindo assim, tudo parecidinho, né? A nossa forma é Cristo. Deixa, se permita entrar na forma dele. Se permita ser moldada na forma dele. Nada que esse mundo possa te oferecer, minha irmã, vai fazer sentido se você não tiver Cristo na tua vida. Porque tudo vai passar, tudo vai passar. Mas Ele permanece, Ele é a verdade. Amém? Então, minha querida, em nome de Jesus, se você já escolheu o caminho estreito, glória a Deus, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus, eu declaro um fortalecimento do alto, um revestimento do alto sobre a tua vida, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, eu profetizo os anjos que Deus já determinou a teu respeito, posicionados, alinhados ao teu lado, em nome de Jesus, minha amada, em nome de Jesus, eu declaro isso na tua vida, e eu declaro em nome de Jesus que você vai completar a tua carreira, em nome de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa ministração, esse devocional, ei, querido, Deus te chamou, Deus te escolheu para obras maiores. Em nome de Jesus. Se você, por algum motivo, estava distante dos caminhos do Senhor durante tantos anos, se alguém te feriu dentro da igreja, eu te peço perdão. Como uma irmã em Cristo, eu peço perdão para você. Perdão. Perdão por aqueles que te feriram, perdão por aqueles que te machucaram. Perdão. E eu te peço, volta para Ele. Volta para Ele. Não atribua o que te fizeram a Jesus. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas perdoe. Perdoe. Amém? Perdoa. E volta para o caminho. Volta para o caminho. Deixa Ele te ministrar, deixa Ele curar teu coração. Não deixa Satanás te roubar. Amém? Então, que você volte para o caminho. E se você está aceitando Jesus agora, em nome de Jesus, bem-vinda à família. Bem-vinda essa família, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe você. E se essa palavra falou o teu coração, em nome de Jesus, curte, compartilha com alguém, deixa teu comentário, é muito importante para nós. Nós estamos aí nos fortalecendo aqui no YouTube. Queremos levantar muitas mulheres que andam prostradas diante do inimigo, levantando coroas, a escola levantando coroas, nasceu para isso, para levantar mulheres, mulheres que se dobram, que se prostram diante do Senhor, diante da palavra, mas que se levantam diante das adversidades, como filhas de Deus, que caminham em nome de Jesus, de cabeça erguida no Senhor, amém? Mulheres que estão construindo um caminho agradável ao Senhor. Mulheres que naquele dia, no grande dia, vão se prostrar diante do Senhor. Nós tiramos a nossa coroa diante dele. Nós somos princesas. Estamos caminhando para sermos rainhas, em nome de Jesus. Para ser uma Esther nesse tempo, para ser uma Isabel nesse tempo, para ser uma Débora nesse tempo, para ser Ruth nesse tempo. Amém, em nome de Jesus, minha amada, para ser uma samaritana, nossa, para ser Maria, para sermos Marta quando precisar. Somos mulheres que estão construindo um caminho agradável ao Senhor. Somos mulheres como Isabel, que geram dentro dos seus lares. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, até amanhã.